bondade possa nos abençoar nessa quarta-feira, 22 de fevereiro de 2006. Lembrando a vocês que anteontem foi aniversário do nosso companheiro Leotério, que há muito tempo nos abandonou, né? Dia 28, em pleno carnaval, né? No dia final da despedida do carnaval, é a nossa querida Hermínia, né? Gostaríamos, né, que falasse sobre a solidão, sobre a mágoa, sobre ali solidão, mágoa. Só. Aí, não sei. Dia de melhor também. Vocês permitem que eu vá ali no tópico 2? Pode. Então vamos aqui. Nós temos um assunto aqui que é tirado da obra O Homem Integral de Joana de Ângeles, tá? Dificuldades de relacionamento. O tópico 2 nós temos aqui a ausência das qualidades necessárias para se viver em sociedade. Vamos analisar esse título. Está dando para ver daí? Ausência das qualidades necessárias para se viver em sociedade. Ou seja, o que nós mais falamos aqui com vocês é: façam o que o mundo quer, sem ser o que o mundo é. Não é isso mesmo? Mas isso está errado, 100% errado. Mas nós não temos como acertar a curto prazo. O que é curto prazo? É nesta encarnação. Agora, nós temos condição, e nossos encontros aqui das quartas-feiras é para isso, nós temos condições de ter uma vida paralela. Eu faço o que o mundo manda, mas não sou o que o mundo é. E dentro disso está incluído todos os valores aqui pertinentes. No tópico 1, que é traços psicológicos negativos. No tópico 2, que é a ausência das qualidades. E no tópico 3, que é desenvolvimento da afetividade. Não existe como desenvolvermos a afetividade se não solucionarmos esse tópico 3 aqui. O tópico 3 vai gerar anulamento do tópico 1, que são os traços negativos, e vai gerar uma conceituação correta do tópico 2. De acordo? Então, eu tenho que corrigir o tópico 3. Então, o ponto-chave é corrigir o tópico 3. Corrigindo o tópico 3, o tópico 1 se transformará de negativo em positivo. E automaticamente vou reestruturar todo o conceito do tópico 2. Então o 3 de acordo? Né? O 3 é a base, certo? Mas vamos diretamente ao 2, né? 2.1. Exijo direitos. Quem está dentro da lei não precisa exigir direitos. A Silvana trouxe o exemplo de uma ofensa recebida e o outro cobrou a conta. Por que que o outro é que cobrou a conta? Porque o outro estava nivelado com a ofensa que lançou em você, mas o outro estava nivelado. Então, se lhe derem um tapa na cara, aguenta o galho, porque lá na frente a criatura vai adquirir força, achando que é fácil dar um tapa na cara. Só que vai encontrar lá na frente alguém que está no nível dele. Aí esse alguém vai vingar ele e você. Ficou claro? Então, Deus é fantástico na sua lei. Se me ofenderem e eu ficar em silêncio, essa pessoa vai sentir tanta vergonha, que das duas uma. Ou pede desculpa a mim e coletivamente, se for o caso, né? Ou desaparece do mapa. De acordo? Isso. Então vejamos. Você fica em silêncio pela ofensa recebida. Então você vai ter os reparos normais por um detalhe importante. Veja bem, o meu ofensor não é meu ofensor porque eu sou santo, mas ele é meu ofensor porque eu não sou coisa que preste
mas que já estou arrependido, eu já quero mudar. Então o que acontece? Se me ofendem, eu silencio por fora, por dentro eu me amarguro. Às vezes eu choro, eu me rebelo, eu me revolto, não é? Às vezes eu dou um pontapé no cachorro, no gato, não é? Porque que é para vingar a ofensa que o outro me fez. Agora, se eu silenciei do lado de fora, é melhor do que eu agir com truculência também do lado de fora. Então a pessoa, no caso que você trouxe, ela silenciou por fora, mas não perdoou por dentro. Isso é uma luta íntima, individual, que é preferível do que você não levar desaforo para casa e continuar com a mesma problemática no nível da criatura. Porque se você engolir seco, sofrer as ofensas e não revidar, você merece coisa melhor no futuro. Futuro que eu estou me referindo não é o mês que vem, não, é a próxima encarnação. Essa não tem jeito, a gente ameniza, mas não soluciona. De acordo? Então o que acontece? Se você não perdoa por dentro, é porque você sabe que não deve errar. Então o seu consciente sabe que não deve errar, mas o seu subconsciente, que é a sua truculência anterior, de vidas anteriores, não permite que você seja autossuficiente. Ou seja, eu tenho dois me apoquentando, o que eu devo ser e o que eu fui, e eu estou no meio do caminho sofrendo as burdoadas ambientais. Tá claro? Eu vou dar uma viagem que talvez a gente tenha até que esquecer isso aqui, mas antes de eu levar esse quadro, eu vou copiar, certo? Vou mandar passar no computador para ficar bonitinho, certo? E na outra semana nós vamos voltar a isso aí, colocando, dando uma folha a cada uma de vocês. Eu vou tirar meia dúzia de cópias, que é assim, e nós vamos depois destrinchar isso aqui. Mas vamos voltar à situação. Acontece um fator fundamental na nossa existência. Eu sou filho da genética anterior, por isso eu atraí pais no meu nível ou inferior a mim. Então eu estou corporificado numa genética do que eu era, não do que eu penso, certo? Então eu estou no século 22 no meu pensar, mas eu estou no século 15, 14, 10 ou 16 ou 18 no meu modo de agir. Então, pelo meu modo de agir na vida anterior, via de regra na vida anterior, não é? Eu hoje estou corporificado no meu modo de pensar. Minhas mazelas, meus problemas, não é isso mesmo? Minhas angústias, minhas lágrimas, meus erros, são valores que, apesar de nesta encarnação eu saber que não devia, eu fiz. É o que você falou, que esse livro que você leu, se eu tivesse lido esse livro há 10 anos atrás, não teria passado pelos trâmites que passei. Só que não é o livro que está atrasado 10 anos, não. Chegou nas suas mãos 10 anos depois, não. É você que não podia ver o livro antes. Porque se você visse o livro antes, com o despreparo que você tinha, você ia achar bonitinho, etc., mas não iria servir a carapuça para você. Entendeu bem o que a gente quer dizer? Então, você fez uma indagação interessante. E como é que fica? Só você é capaz de mudar a genética do seu ser. De acordo? Agora eu quero saber se vocês querem que eu entre na genética para lhe responder em profundidade, porque senão não tem jeito. Ou se a gente toca o barco nisso aqui e depois volta noutra coisa. Neste quadro aqui que está na parede, nós temos o cromossomo, é uma ideia materializada. Então vamos analisar o que é cromossomo. O cromossomo é uma proteína inseminada no núcleo da célula, onde essa proteína
tem princípio, meio e fim. Vai morrer e antes da morte dela vai ser substituída por outra proteína. Só que ao morrer a proteína, ela armazenou no seu bojo, no seu ninho, ela armazenou a informação do que eu pensei. O que eu penso está armazenado em todas as células do meu corpo, tanto nas células do pescoço para cima, como nas células do sistema neurovegetativo e do sistema nervoso central. De acordo? Sistema neurovegetativo é o que eu como, o que eu ingiro. Isso aqui é o sistema neurovegetativo e talvez a ciência humana não saiba dessa definição. Sabe definir, sabe explicar, mas não sabe nessa profundidade. Então o cromossomo nada mais é do que a gavetinha do arquivo de uma informação que corresponde a uma ideia materializada. Agora, onde essa ideia se materializou? No gene. Então o gene é a encarnação do que foi pensado e que está arquivado na célula. De acordo? Está dando aí, Hermina, tá? Ficou claro, né? Então o cromossomo é um arquivo memorizado através de uma proteína. Essa proteína funciona como se fosse uma bateria de carro, funciona como se fosse uma bateria de um relógio, funciona como se fosse uma pilha de um gravador. Isso aqui é o cromossomo. O cromossomo, ele tem nele a energia da informação, o cromossomo. E o gene é o corpo dessa energia. De acordo? Uma pilha que está aqui nesse computador, nesse gravador, não é? Ela tem um corpo dela. Tem o corpo externo, que é a roupa da pilha. Tem o corpo interno, que é um aglomerado de grafites, não é? Que é a embalagem corporal da energia aprisionada dentro da pilha. Então o que acontece? O gene é a pilha, o cromossomo é a energia guardada no gene. Só que com um detalhe: a célula nunca perderá a informação, mas o gene pode tirar a informação de dentro da célula como clone da informação. Vê se deu. Se não deu, o nosso perispírito é semimaterial. A parte material é a parte negativa. Vê se deu. De acordo? O gene tem a capacidade de tirar do cromossomo e deixar adormecido, escondido? Acontece uma coisa interessante. O gene é uma impressão. Deixa eu só. Veja bem, acontece o seguinte: o gene é uma impressão fotográfica do cromossomo. Então eu posso imprimir uma vez, 10 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Ou seja, vamos dizer que eu tenho um registro cromossomial da minha encarnação no século I. Eu estou no século XX. Do século I ao século XX, se eu tive 10 encarnações, o que vai acontecer? A qualquer época eu posso buscar aquela informação do século I. É por isso que tentam fazer regressão de memória. Só que tentam. Agora, por que tentam? É porque, de fato, eles fazem a regressão da memória com a interferência ambiental. O hipnotizador interfere, porque não tem moral para não interferir, não é? E o hipnotizado interfere porque quando ele dorme, ele mistura passado, presente e futuro. Vira uma confusão só. Então, quando ele está hipnotizado, será como quando ele estava dormindo. Entenderam a minha jogada? Então, o que é o gene? O gene é o clone materializado do cromossomo. Só que não é uma materialização corporal, mas é uma materialização informativa.
De acordo? Eu posso notificar esse gene. Isso, nós vamos entrar lá. Nós vamos entrar lá, veja bem. Olha o tópico seguinte. Reformulando a ideia é o cromossomo. Reformulando a ideia, que é o cromossomo, trocará o gene, trocará a impressão atual. Mas a impressão primeira nunca morrerá. Ou seja, cada um de nós, somando corpos encarnatórios, soma uma espécie de uma árvore que a cada ano de vida ela vai tendo um anel que identifica quantos anos ela tem. Então uma árvore, ela sintetiza toda a árvore numa só vida, enquanto que nós temos os anéis, que são as informações cromossomiais adormecidas no núcleo da célula. Então a célula é o berço do cromossomo. Entendeu? Fala-se muito em eternidade, né? O Criador da eternidade não é habitante da eternidade, senão ele não seria eterno, vê se deu. Porque só o eterno pode criar a eternidade. Então, no caso, o cromossomo é o Criador e o gene é a eternidade do Criador, vê se deu. Então vem Jesus em João 10:34, fala lindamente lá: vós sois deuses, não é isso mesmo? Isso está incluído aqui, vós sois deuses, está claro? Então aqui, ó, ideia parte de um todo pensante. Então vamos analisar com calma, aqui é mais difícil um pouco, se ficar dúvida vocês tragam, tá? Então, ideia parte de um todo pensante. O cromossomo não é um todo pensante, mas é um todo pensado. De acordo? Qual é o todo pensante? O todo pensante é o espírito que tem muitas ideias. Está claro? Agora, gene. Gene é a abreviação de genética, tá? Gene, genética. Ou o todo em partes pensadas. Ou seja, em Apocalipse, fala muito lá sobre o livro da vida. O livro da vida não é um papel que se escreve nele, não. São nossos perispíritos. Agora, se pegarmos todos os perispíritos da humanidade, vira um perispírito só. Então, onde é que está a verdade? No todo, no coletivo. De acordo? Então, eu desenvolvo parte de uma verdade. É por isso que não podemos fazer acepção de pessoas. Porque quem faz acepção de pessoas pode estar deixando de abrigar um anjo dentro do seu lar. Palavras de Paulo, não me lembro onde é que está. Esse meu não fala nessas palavras não, mas ele quer dizer isso, não é? Por fazer isso, por fazer acepção de pessoas, eu deixei de abrigar um anjo. E um anjo não é um anjo como eu entendo, é uma informação pensada, onde só ele tem essa informação. Se eu abrigar, seremos dois a ter essa informação. Se nós dois abrigarmos mais 20 ou 2 milhões ou 2 bilhões, a informação sendo utilizada por uma quantidade enorme. Então, mentira é concreto, verdade é abstrato. Por quê? Porque mentira é verdade só para mim. Agora, a verdade tem que ser para todo mundo ou para ninguém. Tá claro? Tá dando aí? Tá? Então tá bom. Veja bem, o todo pensante está acumulando informações, enquanto que o todo são partes de cada informação. Certo? Nós temos, por exemplo, as 6 matérias da vida. Você ia perguntar isso, né? Nós temos as 6 matérias da vida: química, física, biologia, astronomia, a língua e aritmética. São as 6 matérias da vida. O que a humanidade nossa, o maior erro da humanidade
é tentar enfiar goela abaixo nos alunos todas as 6 matérias de uma vez. O certo é uma encarnação para cada matéria. Uma criatura que é ótimo em aritmética desenvolve a evolução dele para matemática. Agora, aprende a assinar o nome, porque ele precisa só saber assinar o nome. O resto ele já sabe. Por quê? Porque todos nós temos esse conhecimento das 6 matérias incrustadas nos neurônios adormecidos no nosso cérebro. Mas eu não posso despertar todos ao mesmo tempo. Eu não tenho velocidade mental para isso. Então eu tenho que despertar partes. Então o mais grave erro da nossa sociedade é querer que um aluno ponha a goela abaixo 10, 12 matérias. Entenderam bem? Está 100% errado. Certo? Ficou claro, né? Ficou claro? Então vejamos, só para reforçar, o todo pensante é o espírito crescendo, certo? Que o espírito cresce. Como é que ele cresce? Ele aumenta a quantidade de informações. Agora, quanto maior a quantidade de informações, menor o corpo do espírito. Entenderam bem a jogada? Até ele se transformar em abstrato. Certo? Porque eu sei que o abstrato existe. Eu sei que Deus existe, eu sei que o amor existe, eu sei que o ódio existe, eu sei que a lágrima existe. Não, mas eu não pego nesses elementos. Agora, eu não pego porque eles não são para serem pegos. Eles não são para serem represados, eles são para serem usados. Então Deus existe para ser usado e não para ser idolatrado. Não tendo Deus, as criaturas criam imagens. Entenderam bem? Porque elas precisam dessas imagens, onde essas imagens, ao longo das experiências somadas, a criatura se modifica naturalmente. Ou seja, ninguém deve se intrometer com o erro alheio. Mude vocês na individualidade, porque mudando vocês na individualidade, o errado tem 2 caminhos a seguir. Ou deseja deixar de ser errado, ou espragueja alguém que contradiga ele. Aí ele cai fora. Então ele vai ter que continuar a viagem dele no chamado sofrimento, que é sofrimento para mim, mas não é para ele. Não é isso mesmo? E aí chega lá onde deve chegar. Então, todo pensante sou eu parcial. Parte pensada é parte do meu parcial. Está claro? Está claro? E eu poderia falar que... Presta atenção, sério. Se você cometeu o maior dos erros e tiver certeza que é acerto, porque você não entra em sofrimento porque você errou, mas você entra em sofrimento quando você sabe que errou, que é diferente. Tá claro? Tá claro meu? Hein? Viu? Isso, nós hoje. Então, ali tá. Fechou a conta ali? Então veja bem, gente. Existe uma palavra onde essa palavra tem a denominação de insatisfação. O que é essa palavra insatisfação? Eu tenho um potencial cerebral que vai além da minha capacidade corporal. Certo? Vamos dizer que com o que você conhece hoje, Silvana, você se reestruturou por completo. Só que prepare-se para a solidão, porque você não vai encontrar parceiro que esteja no mesmo patamar. Existe, só que você não pode encontrá-lo, porque você ainda está em reafirmação de conceitos. Você sabe hoje que o que você fez ontem é errado,
Só que você está teorizando um arrependimento, não vale. Você tem que praticar uma convicção. Entendeu bem? Está dando, Hermina? Você tem que praticar uma convicção. É aquilo que eu sempre falei para vocês. Primeiro eu sofro. Depois o Criador me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade para eu anular o sofrimento. Aí eu gozo para recuperar o tempo perdido. No gozar para recuperar o tempo perdido, eu abusei do que o Criador me deu, venceu. Aí eu vou sofrer de novo, até eu me enquadrar um dia. Tá claro? Até eu me enquadrar um dia. Tá, né? Muito bem. Então vejamos. Vamos por outro caminho. Primeiro eu sou feliz. Abuso da felicidade. Aí eu entro na próxima encarnação infeliz. Como é que eu entro na próxima encarnação infeliz? Antes eu tive, malbaratei e perdi. Como é que eu perco? Não é Deus que me castiga. É o fato de eu atrofiar os neurônios daquilo que eu realizei. Certo? Por exemplo, vamos dizer, o melhor médico do mundo, não é? Ele pensa assim, eu sou bom mesmo, todo mundo precisa de mim, eu só vou dar consulta por R$500, hipoteticamente falando. Aí ele vai ter, ao invés de ter 20, 30, 40 clientes por dia, ele vai ter meia dúzia. Com meia dúzia, ele vai ganhar mais dinheiro do que com os 20, 30 ou 40. Só que ele vai ganhar dinheiro que ele não vai levar com ele quando ele morrer. Então ele ficou ocioso, atendendo meia dúzia de clientes. Na ociosidade, ele atrofiou os neurônios, eles ficaram preguiçosos naquela área da especialidade médica dele. Na próxima encarnação, os neurônios estão adormecidos. Quer dizer, o corpo dele morreu com os neurônios atrofiados, por falta de uso pleno, porque nós vivemos uma vida completamente errada. Eu devo usar o cérebro o máximo possível, e o estômago mesmo o menos possível. Eu faço exatamente o contrário, né? Você vê, todo mundo aí só se preocupa com a hora de comer, não é? A maioria só se preocupa com a hora de comer. Eu, por exemplo, eu levanto de manhã. Estou com vontade de comer uma banana? Como. Não estou, não como banana. Estou com vontade de comer um pedaço de mamão? Como um pedaço de mamão. Não estou, não como. Estou com vontade de pôr uma manga? Chupo. Não estou com vontade, não chupo. Hoje eu levantei de manhã, não comi nada. Não está com vontade de nada. Bebi um pouco d'água, como de costume, e fiquei até a hora do almoço, meio-dia, sem sentir falta nenhuma. Porque tem uma informação interessante. Eu estou viciado a me lembrar da fome. De acordo? Está errado. Eu não posso deixar que os meus olhos comandem o meu estômago. Quem tem que comandar o meu estômago é o meu cérebro. De acordo? Estou claro? Então, seguindo lá. Né? Veja bem. Como é que você vai mudar a sua genética para que você tenha direito a uma vida melhor? Não é isso? Hoje você sofre. Hoje você tem uma porção de dramas existenciais que você gostaria de abolir da sua vida. Não é? Agora, essa soma desses dramas existenciais não são consequência da existência dos dramas, mas são consequência da existência da sua necessidade de passar por eles para que você registre a recusa de conviver com eles. Só que você vai ter que pagar a conta, porque nada é de graça. Por que nada é de graça? Porque para você chegar, Silvano, onde você chegou, você já pensou quanto é que você deve ao chamado Criador? Quantos corpos? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, para hoje ser uma Silvana da vida aí, menina bonita, inteligente e sofrida. Entendeu bem a jogada? Esse sofrimento que você passa não é porque Deus mandou, não. Isso não existe. Deus não é nem bom nem mal, ele é neutro. Deus protege um ladrão, um assassino que quer roubar ou que quer matar. Não se assustem não, lá fora eu não posso falar isso não. Lá na igreja católica eu não posso falar isso não. Mas aqui eu posso, porque aqui a turma está mais avançada, entendeu? Então vejamos. Isso. Deus é neutralidade. Por quê?
que ele vai proteger um ladrão e um assassino. Ele protege o ladrão e o assassino porque, via de regra, com raríssimos casos de acidente de percurso, raríssimos, 1 em 1 milhão, né? A pessoa visada, ela precisa passar por um aprendizado e não passar por essa situação aqui de, vamos ver aqui, ó, ditadura doméstica aqui, olha, ou quero justiça, que é mais ou menos a mesma coisa. Ditadura doméstica, fala-se em paz. Enquanto eu for um ditador do meu lar, eu não tenho paz. Se eu não tenho paz, a coletividade não tem. Agora, quero justiça. Qual é a moral que eu tenho para querer justiça? Como eu não tenho moral, eu sou um justiceiro querendo fazer justiça através da lei humana. Você falou que foi ofendido e aguentou o galho e outro cobrou. Aí você não precisa querer justiça. Entendeu a jogada? Deus é o seu juiz. Só que esse Deus não está lá, não. Está nos seus neurônios. De acordo? Porque eu sou o que eu penso. Você passa por dramas existenciais. Esses dramas existenciais não são fruto da chamada lei de causa e efeito. São fruto de uma lei que você criou no abuso do seu livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, lei divina. Lei de causa e efeito, prerrogativa do divino a seu favor. De acordo? Então, Jesus veio há 2000 anos atrás, dizem que para levar nossos pecados. Eu digo que não. Jesus veio há 2000 anos atrás para adiar o julgamento. O que seria esse julgamento? Se Jesus não tivesse vindo, nós já estaríamos no outro planeta inferior a esse. Então Jesus, vendo a nossa capacidade de reformulação genética, entendeu bem? Ele pediu ao Pai e foi concedido uma prorrogação. Tanto que nós aqui nesta sala não temos uma outra encarnação dentro da misericórdia, não. Na outra encarnação, ou nós encarnamos aqui para transformarmos-nos de consumidores em produtores, ou descermos. Descendo para um plano pior, nós vamos ser produtores lá. Só que nós vamos ser os maiorais lá no mundo caótico de primatas. Entenderam bem? Então é preferível eu ser um produtor de bens aqui, com essa turma daqui, onde essa turma daqui, que turma seria essa? Por exemplo, todo mundo que estuda comigo é uma turma. Todo mundo que estuda com Chaves é outra turma. Entenderam bem? Então são clãs que, havendo perspectivas de coincidências de ideais, esses clãs se agrupam. Se não houver perspectivas, por exemplo, eu, em vez de hoje ter um pai e uma mãe que me trouxeram ao mundo por misericórdia ou por favor, eu vou ter um pai e uma mãe que vão me trazer ao mundo com perspectiva de melhora minha. Então o que acontece? De 1 a 10, se eu estou no nível 2, eu tenho que nascer de pais nível 1 para manter a insatisfação. Mas se eu estou teorizando com arrependimento e quero de fato mudar, aí então afastam os pais de nível 1 e me trazem pais de nível 2. E trazendo pais de nível 2, em tese, eles não têm nada para me acrescentar. De fato não tem, mas eu tenho aberturas para ir ao 3, porque eu não vou ao 3 vindo pela genética humana, eu vou ao 3 vindo pela genética psíquica.
Mas eu só vou ao 3, a genética psíquica, se eu nascer de genética 2. Porque a genética 2 abre as portas do desconhecido. Então Deus não me dá moleza. E não me dando moleza, Ele não vai me dar paz como se fosse Papai Noel. Então Ele me dá paz, pai e mãe, no mesmo teor meu. Só que abre as portas. Aí eu posso abrir as portas neuroniais de neurônios que estavam adormecidos. Aí o que acontece? Para lhe responder, você vê como é que é difícil, né? Então o que vai acontecer? Aí você, 2, vai nascer de pais 2, com possibilidade, se você quiser, ir ao 3. Só que você vai ao 3 na teoria, não no arrependimento. Porque hoje você está no 2 por arrependimento. Não vale. Quer dizer, é a porta estreita, mas não vale. Entendeu bem? Exatamente. Nós temos em João 3,3 que diz lá: ninguém vai ao reino dos céus se primeiro não ver o reino dos céus. Mais ou menos assim. 3,5 ninguém entra no reino dos céus. E 3,8 o vento assopra onde quer. Então, no caso, para você mudar sua genética, você está 2, mas quer 3. Então você vai estar deslocada da humanidade comum. Mas você não vai estar mais só, certo? Porque aí você vai se unir a um homem, 2, que ainda está filho de um pai, mas que quer mudar. Entendeu a jogada? Então você será superior a ele. E tem que ser. A mulher é superior ao homem, certo? Estragou tudo a partir de Eva, tá? Não, vamos falar aí porque, né? Acontece o seguinte: você sabe que está tudo errado com a sua vida, você sabe. Agora, se você se conscientizar de que o mundo não tem culpa, só você tem culpa, onde não é o mundo que está errado, é você que errou ficando para trás no mundo. Se você é 2, você ficou no mundo 1. Entendeu a jogada? Então você deve favores ao mundo que teve a misericórdia de acolher você. Então o que acontece? Você vai sair daqui, só que primeiro pagando a conta. Como é que você vai pagar a conta? O seu futuro marido, numa outra vida, um marido inferior a você, você vai transferir a sua genética para ele. Mas não é fazendo sexo com ele que você vai transferir a sua genética, não. Isso não existe, isso é canoa furada. Entendeu bem? Como é que se transfere a genética? Se transfere a genética através do filho. Entendeu bem? Então, se você é uma criatura bem intencionada, você vai merecer na outra vida gerar um filho melhor do que você. Aí você gerou, ele entrou no seu útero e saiu, não deixou informação genética nenhuma. Ele recebeu a sua, mas não ficou com ela, porque é inferior, tá claro? Então ele passou pelo seu útero e seguiu viagem. Mas se você continuou na dignidade existencial, passando pelos testes, não pelas provas, teste é uma coisa e prova é outra, passando pelos testes, lá na frente ele sendo seu pai, aí você está com a genética dele, vestiu. Porque você buscou, não é Deus. Deus não coloca genética superior em ninguém. Veja bem. Na evolução. Veja bem. Primeiro você vê computador. O computador tem 10 ou 15 anos que foi inventado, né? Primeiro você vê computador. Se você estiver nivelado ao computador, você vai a ele. Se você não estiver nivelado, você vê e passa. Passa o resto da sua vida sem usar computador, que é um instrumental da evolução fantástica, não é? Onde através do computador você pode ver o passado que não presta e pode ver o futuro que não existe, certo? Porque futuro é abstração. O que existe é um presente onde você está vivendo.
Só que você está vivendo o presente. Se você estiver atrelado ao passado, você não tem futuro. Você tem repetição de presentes que é passado. E você fala que o passado não presta ao futuro? Não presta para nós, porque eu não existo para viver passados. Eu existo para buscar futuros. Ou seja, passado, tradicionalismo, museu, tudo isso é negativo. Dogmas, tudo isso é negativo. Mas mesmo, se você analisar bem a nossa política, não mexem nela. Se você analisar bem a nossa justiça, não mexe nela. Por quê? Porque se está bom do jeito que está, para quê? Quer dizer, são criaturas reencarnacionistas e não encarnacionistas. Tá claro? Deu-se lá. Reencarnar é repetir. Questão 167 do Livro dos Espíritos. E encarnar é aprender. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Tá certo? Quando você tiver tempo, lê o Livro dos Espíritos, que tem todas essas informações lá. Você anula esse termo revolução, porque para haver revolução, nós temos que matar justos e injustos. Você entendeu como é que é, né? Matar justos e injustos. Então você entenda um ponto-chave. O mundo está o que está por culpa dos indivíduos e não do coletivo. Tá claro? Se existem guerras, é porque eu vivo em guerra. Certo? Agora, se nós aprendermos a viver corretamente, o meu caso, por exemplo, esse espaço geográfico aqui é um pequeno céu para mim. Entendeu? Sou livre, faço o que eu quero, quando quero, se quero. Então é um pequeno céu para mim. Agora o Criador não me deu esse espaço físico ou geográfico pelos meus belos olhos. Ele me deu esse espaço porque eu tenho possibilidades de melhorar. Vocês estão entendendo? Então o Criador ou investe em mim porque vale a pena, ou eu adquiro o direito de tudo isso porque eu já adquiri o valer a pena, eu já anulei o valer a pena. Então, no meu caso, Zé Miranda, o Criador está me dando dezenas de oportunidades positivas e ao meu favor, porque eu tenho perspectiva de melhora. Entendeu bem? Ficou claro? Podemos passar aqui? Essa parábola dos talentos é uma coisa interessante. O ponto-chave dos talentos é aquele que enterrou o talento. Quem enterra o talento é quem, por exemplo, está ganhando 10 mil reais por mês, não é isso mesmo? Mas sabe que para ele abrir a boca e mostrar erros na sociedade, ele vai perder os 10 mil. Isso é que é enterrar os talentos. Agora, o que é perder até o que não tem? Não é isso mesmo? No último verso, né? Perder até o que não tem. Uma palavra: tempo. Certo? Porque hoje o Criador me deu tempo para que eu me reestruturasse. Agora, se eu penso assim, não, estou aposentado, minha aposentadoria está dando, para que eu vou me mexer com qualquer coisa? Vocês não imaginam a quantidade de gente que me telefona me convidando para passear. Mas é incrível. Cada minuto que eu tenho disponível, eu estou com um livro na mão. Agora, eu estou com um livro na mão, não é porque eu estou querendo mudar para Deus ver, porque isso não interessa a Ele ver. Eu estou querendo mudar para me fazer visto por Ele, entendeu? Que é diferente. Ou seja, Deus não quer ser amado, eu é que tenho que querer amá-lo, senão Ele é um ditador. Está claro? Ficou claro sobre os talentos? Então, vamos ver, gente. Dificuldades de relacionamento. Tópico 1. Traços psicológicos negativos. Então armazene essa informação aqui, negativo. O tópico 1.1, nós temos inteligência e ignorância que são negativos. Por que inteligência e ignorância são negativos? Porque eu uso a minha inteligência para escravizar ou tirar proveito do ignorante. Quer dizer, o ignorante não caminha.
e eu fico parado. Ficou claro? Porque eu não vou seguir viagem, porque o princípio inteligente do dedão do meu pé, ele tem que subir para o neurônio do meu cérebro, tá certo? Só eu vou fazer ele subir. Agora, como é que eu faço ele subir? À medida que eu vou aprendendo a pensar, todo o meu corpo é beneficiado, concorda? E todo o meu corpo sendo beneficiado, até o dedão do meu pé vai ficar alegrinho. Nossa, que mundo bom! Porque entre o dedão do meu pé e o meu cérebro tem uma distância abismal. É como se fosse céu e inferno. É uma distância fantástica. Então, eu só evoluirei se eu valorizar todo o meu ser analítico. Entenderam bem? Ficou claro? Eu tenho que valorizar o todo. Agora, eu tenho que valorizar o todo corporal. Agora vejam bem, os princípios inteligentes do dedão do meu pé, eles não têm compromisso com o dedão do meu pé. Eles podem viajar para o reino mineral, reino vegetal, reino animal, e outro pode assumir o lugar. Só que com um detalhe, ele pode viajar, mas o lugar fica livre, mas fica livre dentro da genética que ele deixou. Então o inferior não entra. Agora, se ele deixou, mas eu estou odiando, estou comendo coisas erradas, ele deixou, aí a genética está inferior. Aí vem um princípio inteligente inferior para o dedão do meu pé. Aí ele começa a coçar, começa a doer, eu penso, meu Deus do céu, deixa eu ir no... Quem é que cuida do pé? Ortopedista, né? Deixa eu ir em um ortopedista para ver. Não preciso. Eu, mudando o meu pensamento, eu deixo de adoecer. Porque doença não existe. Mas se eu adoecer mentalmente, eu transfiro a doença mental para o dedão do pé. Ou para outro órgão vulnerável. De acordo? E o que é que Jesus diz em Mateus 6:21? Você lembra? Pelo número, não. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que é o meu coração? É o meu bem-estar e a minha felicidade através do dedão do pé para cima. Porque eu vivo pelo meu cérebro, só que o meu cérebro existe porque eu tenho um pé. Está claro? Se eu não tivesse um pé, eu estaria no ar. Mas procurar entender, mas a nossa tendência... Se fosse usada assim, não seria traço psicológico negativo, seria traço psicológico positivo. Entendeu? Então vejamos, 1.2, beleza, feiura, são dois extremos interessantes. A pessoa bela, se não souber ser bela, fica feia. E a pessoa feia, se adquirir qualidades, ela fica bela. Só que ela fica bela com uma beleza para poucos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Está claro? Mateus capítulo 22, parece que é versículo 14, não tenho certeza. Então vejamos, a pessoa bela, se souber ser bela, nunca será feia. De acordo? Porque nós temos uma rotatividade positiva e negativa. Agora é positivo e negativo enquanto eu não comandar o negativo. No dia que eu comandar o negativo, eu serei só positivo. Vamos dizer que eu renasço num lar pobre, paupérrimo. Meu pai e minha mãe catam lixo na rua, papel na rua, e a gente dorme debaixo da ponte. Se eu, na vida anterior, mantive a beleza moral, a beleza humana, o que vai acontecer? Vai passar por debaixo da ponte um casal, vai me ver, e via de regra a mulher se desmonta, se desmancha. Que simpatia que eu estou sentindo por aquela criança. Aí ela começa levando um pão que está sobrando, ou levando uma fruta. Quer dizer, eu poderei estar
pobre no corpo, mas provido na alma. Está claro? Está claro, né? Então, agora, riqueza e pobreza, eu já falei, né? Porque valeu. Na terra nós temos abuso da riqueza, que nós damos o nome de milionário. E nós temos a consequência do abuso da riqueza, que matou a pobreza e colocou a miserabilidade no lugar da pobreza. Entendeu? Então, é tolice minha alimentar o miserável. Não vai adiantar. Agora, será grandeza minha diminuir a minha riqueza? Por exemplo, eu faço uma contabilidade existencial. Estou com tantos anos, quanto é que eu vou precisar até o fim da vida? Aí eu uso aquilo, reservo aquilo e o resto eu divido. Agora vamos lá. Dividir com quem? Se eu tiver filhos pilantras, eu vou dividir com eles, eu vou entrar na lei de causa e efeito. Então como é que eu vou dividir? O que é mais importante na vida? Não é o estudo? Vocês concordam? Então, eu vou sair catando por aí. Eu peço permissão nas escolas pobres para eu assistir às aulas, sem compromisso nenhum, não falo nada com ninguém. Aí o plano espiritual vai me mostrar as crianças inteligentes, as crianças que valem investir nelas. Aí eu vou anotando e depois de uma vez só eu banco o estudo de, vamos dizer, uma centena de crianças com o que está a mais na minha riqueza, que a gente dá o título de milionário. Parece que eu estou fazendo a caridade. Eu digo que não. Não há caridade nenhuma aí. Só que tem um detalhe genético. Eu fiz o bem àquelas criaturas. Agradeçam ou não, não importa, porque registrou em algum neurônio dela a informação de que ela cresceu graças a um empurrão de terceiros e não de oportunidades dela. Aí ela passa a me dever. Entendeu bem? Se eu estiver aqui para debaixo da ponte, há alguém lá me dando um prato de comida, um pão. Ficou claro? Ficou claro? Então, agora bondade e maldade. Bondade e maldade são dois extremos que não chegam a lugar nenhum. Porque o bom na terra está fugindo do mal, não está? Não é o bem, não. É o bom na terra está fugindo do mal. O bom na terra está fugindo do mal com o vê se deu. Tá certo? Ficou claro? O bom na terra está fugindo do mal com o. Muito bem, aqui tem muito mais coisas a explicar, mas vamos deixar isso para outra oportunidade, né? Agora eu toco com 1.5. Educação truculência. Educação é um estágio evolutivo máximo que se encontra domiciliado num domicílio mínimo. Não concordo? Agora tem um detalhe. O educado, ele é educado só com medo. Se eu gritar por socorro, o educado esconde. O truculento é que tem mais probabilidade de me salvar. Então eu preciso ser educado e concomitantemente tratar com educação o truculento. Só que o truculento com a educação, na ignorância dele, essa educação tem que ser à distância. Porque um educado pode se aproximar de outro educado, mas um educado não pode se aproximar de um truculento. Certo? Agora, eu não posso deixar de amar o truculento, mas ele não pode saber. Ficou claro? Porque ele não está preparado para receber esse amor. Certo? Se você tiver os problemas seus lá, né? Muito bem. Esse é um desafio fantástico para você. E esse desafio é 2 pontos. Vou resistir ou vou explodir? Entendeu a jogada? Se você resistir, você merece ir para um ambiente melhor. Se você explodir, você tem que descer num ambiente pior àquele. Então,
indo para um ambiente melhor, você subiu. Indo para um ambiente pior do que aquele, você desceu 2 degraus, você deu. Ficou claro? É por isso que quem sabe mais sofre muito mais. De acordo? Muito bem. Então, verdade e mentira, nós já falamos sobre isso, né? Verdade é relativo e abstrato. Mentira é concreto. Por que mentira é concreta? A mentira eu estou registrando no meu arquivo memorial. Certo? Estou registrando para todas as mentiras, porque a soma das mentiras cometidas é que vão servir de freio para a futura verdade. De acordo? Certo? O meu perispírito, que é o meu livro da minha vida, ele só arquiva informações negativas. Ele não precisa arquivar informações positivas, porque informações positivas é o meu futuro a ser alcançado. Agora, as informações negativas são o meu freio. Volto para sofrer o negativo, eu sigo à frente. De acordo? Então, vejamos. Do lado de dentro do meu perispírito, eu posso. Do lado de fora do meu perispírito, eu não quero. Ficou claro? Ficou mesmo? Então, jovem velho. O jovem tem muita energia e nenhuma experiência. O velho tem muita experiência e pouca energia. Um precisa do outro. Isso lá eu vou abrir o leque aí mais, né? Mas aqui nós temos que correr, porque senão o tempo não dá, né? 1.8. Otimismo, pessimismo. O otimista, ele pode atrair energia superior. Pode. Já o pessimista atrai, podendo ou não, ele atrai energia inferior. Entenderam a diferença? O otimista pode atrair energia superior. O pessimista atrai energia inferior. Por que o otimista pode? Porque nós temos que ter cuidado com o otimismo. Pode ser falso. Pode ser um otimismo irresponsável. Não é? Vamos dizer, nós temos na Terra, nós temos 2 lances interessantes. O introvertido e o extrovertido. Não é? O extrovertido está sempre rindo. Só que ele seria extrovertido se ele risse para os outros e chorasse para ele. Entendeu? Ficou claro? E o introvertido ao contrário. Porque o extrovertido, rindo para os outros, ele dissemina uma energia positiva no ambiente que ele vai. Só que essa energia positiva tem que ser uma energia positiva alicerçada no pessimismo de vidas anteriores. Ou seja, eu estou otimista, mas eu sou pessimista. Está claro? O desafio é eu estar otimista para os outros e ser pessimista para mim. Só que eu sou pessimista sabendo que esse pessimismo é o meu freio e não o meu alimento. Mas também tá claro. Lá eu não vou poder falar assim, porque lá eles não estão preparados para entender nisso. Então vamos ao tópico 2. Ausência das qualidades necessárias para se viver em sociedade. Eu exijo direitos. Eu deveria exigir da minha consciência deveres. Está claro? Enquanto eu exigir direitos, por exemplo, nós não temos gente que trabalha numa empresa 1, 2, 10 anos, às vezes sem registro, sem ganhar hora extra, está lá firme, sorrindo para o patrão. Depois de ser mandado embora, ele vai no ministério para poder exigir direitos. Entenderam bem? Eu já recebi prejuízos de milhares de reais de uma empresa que fez um trato verbal comigo. Eu consertei a empresa, que eu já falei para você sobre isso aí, consertei a empresa e depois não cumpriram. Vocês acham que eu fui no ministério? E tinha testemunho.
vários encarregados, certamente quer, nós vamos testemunhar o seu favor. Eu disse, não quero. Entendeu? Então eu não exijo direitos, porque eu estou nesse mundo por favor e não por direito. Está claro? Mas infelizmente a gente quer viver em função do ego, né? Isso mesmo. Então eu estou nesse mundo, você, estamos nesse mundo, não é porque nós somos mais inteligentes, não. É porque nós somos mais inteligentes, sim. Mas não quiseram nos receber no nosso planeta de direito. Então, os inferiores, sem saber, enganados, nos receberam aqui. Não se esqueça disso, não, tá? Então, ditadura doméstica. O que é ditadura doméstica? É a criatura sendo provedora do lar, exigir condições, certo? O certo, eu sou o provedor do meu lar. Se quiserem, cumpram com o dever. Se não quiserem, adeusinho. Entenderam bem? Outra. Adeusinho. Certo? Eu amo, mas não exijo ser amado. Agora, se não me amarem, eu não sou obrigado a continuar amando. Melhorou? Melhorou, sério? Então, quero justiça. Como? Se eu sou um justiceiro? Eu não quero justiça, eu quero é punição para quem me ofendeu. Não é? Tanto que a gente vê, por exemplo, aí, essas mães, esses pais aí, que o filho é assassinado, eles não querem saber por que foi assassinado, e querem saber que foi assassinado. Quer dizer, são dois extremos, dois tópicos diferenciados, né? Então, o filho é assassinado, o sujeito vai a julgamento e eles ficam lá torcendo para dar o máximo de cadeia para o sujeito. Coitado de quem pensa assim, porque enquanto a criatura estiver presa em quatro paredes, esses que estão até agradecendo a Deus a justiça ter sido feita, esses estão registrados na genética de quem pediu a justiça. Eu assino embaixo. Entendeu bem? Gente, nós aqui não temos direito a nada na terra, vê se Deus. Não temos direito a nada.